Olá, meus amores, como estamos? Hoje a gente vai falar sobre a verdade por trás dessa história de se priorizar, de ser a sua própria prioridade, parar de ficar salvando todo mundo, agradando todo mundo e, de fato, olhar para a sua vida, se apropriar da sua vida, das suas coisas e falar: agora vai, agora eu vou viver para mim, agora eu vou me priorizar. Será que a gente está fazendo isso do jeito certo? Será que isso é possível? Roda a vinheta. Amores, vamos lá. Olha, hoje, eu sempre falo, né? Traz o seu chá, o seu café, a sua água. Hoje você traga até a feijoada, tá? Traga tudo. Porque a gente vai ter aqui a nossa conversa de comadre, tá? É complexo esse assunto, talvez a gente ficaria aqui horas e dias e semanas, porque é um assunto infinito, né? Como que eu posso me priorizar? Como que eu posso, de fato, modificar as coisas na minha vida? Por quê, né? Por que a gente tem esse desejo de se priorizar? Por que em algum momento a gente olha ao redor, olha para as relações e para as situações e constata: eu não sou a prioridade da minha vida. Tem muita coisa que eu quero mudar e fazer e eu não consigo realizar, portanto, eu preciso ser a prioridade na minha vida. E daí a gente começa um plano, né? Ah, gente, mas essa é a big picture. Tem muita coisa por trás desta situação. Hoje, aqui, eu vou trazer alguns pontos, tá? Não é um vídeo sobre passo a passo, é um vídeo terapêutico, é um vídeo de comadre, para, vendo essas pipoquinhas que a gente vai estourar aqui juntos, o que pode talvez servir para você, tá bom? Então, vamos partir de vários princípios, né? Eu constatei que eu não sou a prioridade da minha vida e eu sinto que eu preciso ser a prioridade da minha vida. Uhum. Provavelmente aconteceu uma ou muitas coisas que fizeram você chegar nesse extremo e decidir ou sentir algo precisa ser feito nessa direção. Uhum. De onde está partindo isso? De onde está partindo isso? Normalmente a gente gosta de traçar rotas, né? Tem muita gente que fala: Dri, desenha porque eu não estou entendendo. Não, Dri, vamos lá. Amores, coach faz o desenho para você. Eu sou terapeuta, tá? Por mais que eu seja professora, que eu tente criar uma didática e uma metodologia para as coisas, para algumas coisas você precisa mergulhar no profundo do teu ser para mexer onde tem que ser mexido, né? Não adianta a gente ficar enxugando a poça de lama enquanto, né, vai chover de novo e precisa tampar aquele buraquinho lá. Aí é que tá a questão. Então, da onde que a gente parte quando a gente constata que precisa se priorizar? Qual é a dor que está aberta dentro de você? Vou trazer alguns exemplos, tá? Pode ser qualquer outra coisa. E se for tudo diferente do que eu trouxe aqui, não tem problema. Mas é só para exemplificar que existem dores, tá? Então, talvez você seja uma pessoa muito servil, que gosta de ajudar, ou uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, uma pessoa que se culpa se não está agradando o outro, ou que se culpa porque acha, né, que se o outro não está sendo priorizado, a culpa é tua, você que tem que fazer algo, né, para ajudar o outro. Portanto, amores, tentem sentir aí no coração. Será que tem alguma dor assim? E é muito comum pessoas que são muito doadoras, muito preocupadas com o outro, ou nem sempre a pessoa ela é tão dedicada assim a agradar todo mundo. Mas tem um outro extremo. Às vezes as pessoas elas têm ojeriza de receber crítica. Elas não suportam a ideia de ouvir qualquer tipo de cobrança. E por conta disso, elas evitam ao máximo da brecha, então vão fazendo tudo para agradar os outros, mas não porque gosta de agradar os outros, mas porque para evitar uma crítica ou uma cobrança, elas acabam fazendo tudo pelos outros. E aí, por conta disso, elas não se priorizam. Sente aí no teu coração.
Qual será que é a ferida que está aberta, que está fazendo com que você sinta essa necessidade de se priorizar? Pois é, perceba, o mais importante não é você saber o passo a passo, como eu faço para me priorizar, né? Isso qualquer coach traça a rota para você. Qualquer pessoa mais especializada, né, em, sei lá, psicologia da disciplina, rotina, organização, você acha isso fácil. Mas antes de ir para essa etapa prática, que eu sei que vocês adoram a prática, e que bom, né? Porque em algum momento a gente precisa ir para a prática, mas antes de ir para a prática, a gente precisa saber de onde eu estou partindo, né? Ah, é muito longe ir para o Canadá. Uai, depende. Se você está no Brasil, é longe vir para o Canadá. Se você está na Austrália, é longe vir para o Canadá. Mas se você está aqui na fronteira de Nova York, é um passo. E daí? É longe partindo de que ponto? Perceba por que a gente a gente precisa saber de onde está partindo essa tua necessidade. Da onde vem essa necessidade? É algo básico do tipo, Adri, é porque é normal, eu sei me priorizar, eu priorizo outra, que eu estou passando por um momento, por exemplo, na minha relação amorosa, que eu tô precisando priorizar um tempinho para mim. Ok, vida normal, gente, isso acontece mesmo. Não é, isso não é um problema. Agora, quando a gente parte de uma dor em que você se anulou a vida inteira, ou a gente costuma usar outro discurso, eu fui anulado, os outros, né, os meus pais não me perceberam, ou os relacionamentos amorosos que eu tive sempre era vontade do outro e nunca a minha vontade. Então é como se a gente tivesse sido anulado. Mas como, né, parafraseando o querido Gasparetto, onde estava você aí dentro que você não se defendeu? E isso não é uma cobrança, é só um evidenciar de uma característica tua que precisa de ajuda, né? Porque se você não tem boca para dar limite, se você não tem boca para dizer não, se você não tem boca para se priorizar, né? A justificativa é: o outro não me apoiou, o outro não me deu suporte, o outro não me validou. Se o outro não fez isso, é porque dentro do teu sistema tinha um campo para isso, né? O outro só passa dos limites se a gente não põe uma cerca. Se a gente coloca uma cerca, ele vai ver que tem aquela cerca ali. E se ele tentar pular a cerca, você joga ele para fora. Uai, né? Onde está você dentro da tua própria vida? De novo, eu sei que isso parece um puxão de orelha, e talvez seja, mas é com amor. É porque essas verdades, meus amores, por mais incômodas que elas sejam, é um ponto que a gente precisa trabalhar. E como adultos iluminados e maduros que somos, a gente precisa mexer no ponto certo. Não dá só para colocar o band-aidzinho, tem que limpar com álcool essa ferida aí, meu amor. Talvez álcool não, né? Mas água e sabão. Precisa, tá? Então, antes de você sair descabeçado procurando no Google maneiras de ser a sua prioridade, maneiras de priorizar o que é importante para você, lembra, antes de traçar essa rota, você precisa saber de que ponto você está partindo. Sem crítica, sem culpa, sem pensar, nossa, Adri, é tudo isso, meu Deus, que pessoa horrível que eu sou. Você não tem nada de horrível, você é uma pessoa maravilhosa. E que bom que você está se dando a oportunidade de se conhecer e de tratar em você, equilibrar em você questões que são importantes de serem trabalhadas. Então, faça essa investigação, tá? Será que você está mais para esse lado do Centauri, né? O floral Centauri, que é aquele que é a pessoa que precisa sempre agradar o outro, que não consegue dizer não, que ela vai até a exaustão dela mesma, porque ela não consegue ver o outro, né? Ela acha que tudo é responsabilidade dela. Ela precisa sempre garantir que o outro está bem para então estar bem. Mas esse momento de para então ela estar bem, parece que nunca chega. Será que você é mais Centauri? Ou será que você está mais pro lado do Rock Water, que é aquele que detesta receber crítica? Não que exista alguém que goste, né, gente? Mas enfim, tem pessoas que são mais. Eu vou usar uma palavra que talvez vocês rejeitem, tá? Mas segura ela aí. Pessoas mais orgulhosas. Por quê? Porque o perfeccionismo, ele é vizinho do orgulho, né? Então eu não quero errar.
Eu não quero que ninguém me cobre, eu não quero que ninguém me critique. É o perfeccionismo, é o orgulho, é aquele lado quase rejeitando a nossa parte humana, né? Então, será que você é mais rock water, que você faz tudo pelos outros só para não ter que receber cobrança depois? Se for, a gente precisa tratar, né? Então, meus amores, onde será que está o ponto em você que precisa de equilíbrio, de ajuste, de harmonia, para que você cuide dessa parte em você que precisa de cuidado e depois você crie uma rota do que precisa ser feito para que você se priorize. E se priorizar, meus amores, vai aqui um extra, tá? Uma cerejinha em cima do nosso bolinho. Se priorizar, a gente precisa ter muita cautela para usar essa expressão e muita cautela também de como a gente vai desenhar isso na nossa mente. Porque o que é se priorizar? Para algumas pessoas, elas vão até correr dessa expressão, né? Porque, meu Deus, se eu me priorizar, eu estou sendo egoísta, né? Porque aí eu vou ter que passar por cima dos outros. E é o que eu sempre falo aqui, né, nesse canal. O fato de você se priorizar não é em detrimento do outro. Qual é o problema de você se priorizar e ao mesmo tempo também priorizar os outros? Isso é completamente fazível. E, inclusive, é o que eu recomendo, né? É a gente ter essa plena certeza no coração de que, por exemplo, uma mãe, né? Ah, eu não posso me priorizar porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Mas por que uma coisa tem que ser em detrimento de outra, né? A gente que é mãe sabe, quando você tem uma criança e você tá toda estupurada, você não é a melhor mãe para essa criança, porque você tá toda estupurada. Agora, quando você cuida de você, você consegue ser uma mãe muito mais paciente, muito mais amorosa, né? Você tem muito mais energia para cuidar dessa criança. Então, através desse exemplo, vocês podem perceber. Se priorizar, automaticamente coloca o teu entorno como prioridade também, porque todo mundo ganha quando você se prioriza. Agora, cuidado com talvez um olhar mais militante em cima dessa história de priorizar-se, né? Porque aí, quando a gente vai para os extremos, nunca é bom. Então, às vezes, né, uma pessoa que se reprimiu a vida inteira, um centauri, por exemplo, né, que não consegue dizer não, que tem que agradar todo mundo, porque senão, meu Deus do céu, vou ficar desesperado. Essas pessoas, elas passam uma vida inteira obcecadas pelo bem-estar do outro, achando que é responsabilidade delas cuidar dos outros. E aí, o que que acontece? Chega uma hora que esse desequilíbrio, ele se mostra. E não é de uma vez só, não. Todas as pessoas que são centauri, elas sabem. Vai dando um aviso aqui, outro aviso ali, uma dor de cabeça, uma depressão, uma crise de pânico, vai dando, o corpo vai avisando. E aí a pessoa, não, eu não consigo ser diferente. Ai meu Deus, minha Nossa Senhora, né? Então em vez de cuidar da dor, vai passando pano. Só que chega uma hora que explode. E daí? E quando explode? O que que sobra? Sobra só o pó da rabiola. Quando sobra o pó da rabiola, né? E aí, quando a gente explode, é aquele ou vai ou racha, aquele 880, né? Agora também, passei a vida inteira cuidando dos outros, agora eu vou mandar todo mundo pro raio que o parta. Gente, cadê a saúde nisso, né? Por isso que é importante a gente cuidar antes que exploda, né? Então, se você sabe que você tem partes na tua personalidade que são explosivas, cuida já, porque toda explosão vem por conta de uma repressão. Nada disso é saudável, né? Então, meus amores, a gente precisa cuidar, né? O lado militante que eu ia falar é quando a gente olha para essas situações, chega nesse extremo e tem atitudes extremas. E daí a gente não tolera mais nada, né? Então, vou num restaurante com meu marido. Eu vou pedir ele quer peixe, né? A gente vai dividir o prato. Então ele quer peixe e eu quero macarrão. Não posso admitir que ele peça peixe, porque tem que ser macarrão. A vida inteira eu comi peixe por conta dele. Agora ele vai comer todo o macarrão que eu quiser. A gente faz isso, né? Lógico que eu tô exagerando aqui na cena, mas com certeza você vai conseguir transferir aí esse exemplo para a tua realidade. Então, quando a gente se prioriza, não significa que a gente não pode ceder,
não significa que a gente não possa escolher fazer algo para agradar o outro. Não é esse desespero, eu só posso dizer sim para mim. E daí, se eu digo sim para o outro querendo dizer não, é uma afronta. Depende, é lógico que tem situações que sim. Agora, se você tá lá num jantar romântico maravilhoso, e aí o teu marido, ele tá uma semana com vontade de comer peixe, e vocês não vão, né? Por algum motivo, vocês vão pedir o mesmo prato e vão dividir. Se você odeia peixe, não, né? Mas se você gosta de peixe, eu tô com um pouco. Eu escolheria macarrão, mas será que se eu escolher peixe, né? Será que eu não estou me priorizando? Gente, isso é coisa do dia a dia, sabe? Qual o problema de você ceder um pouco? Qual o problema, sabe? Então, são pequenos gestos que não é que você não está se priorizando, você só está sendo flexível, você só está cedendo, você só está fazendo um pouco o gosto do outro. Qual é o problema de você fazer o gosto do outro de vez em quando? Tá tudo bem. É muito diferente você se anular inteiramente em detrimento do outro. Agora, você flexibilizar, não, peraí, eu vi um vídeo da Adriana que tem que se priorizar, então vou pedir um macarrão, custe o que custar. Gente, isso não, né? Isso é imaturidade, isso é briga, isso é guerra. A gente pode ser a nossa prioridade, a gente pode se considerar, a gente pode desenvolver uma educação emocional e verbal e aprender a colocar para o outro aquilo que é importante para nós, aprender principalmente a colocar para a gente mesmo aquilo que é importante para nós. E isso vai ficar uma cena para o próximo capítulo, tá? Já fiquem espertos aí. Com doçura, com gentileza, com harmonia, com equilíbrio. É aí que tá a saúde, tá bom? Dri, você tá falando um troço que é muito bonito, mas é impossível para minha personalidade. Não é, meu amor, não é. Eu tomo floral há muito tempo e pode apostar que eu aprendi tudo isso que eu tô falando para você, eu já vivi o extremo de todas essas partes. E se eu tô te falando com toda essa segurança, não é só porque eu sou terapeuta, mas é porque eu sou um ser humano que passou por essa transformação. E sim, funciona, tá bom? Então, se você sente no teu coração que é hora de você harmonizar, equilibrar, cuidar da ferida antes de traçar uma rota para transformação, eu te convido para a gente fazer isso juntos lá no Colegiado da Vida, tá? Lembrando que dia 30 de abril a gente fecha as matrículas. O Colegiado da Vida é onde você vai mergulhar em todas essas características, harmonizar cada uma delas e ficar, ó, chuchuzinho. Daí você vai saber exatamente como se colocar, quando se colocar e fazer isso da forma mais linda, doce e harmônica do mundo, gerando em você uma paz e uma confiança que transborda. E transborda tanto que as pessoas ao teu redor só saem ganhando. É maravilhoso, né? E é assim que é para ser, meus amores. Esse é o equilíbrio da nossa essência. Então eu te espero no Colegiado da Vida para isso, tá? Lembrando que junto com o tratamento, no Colegiado da Vida, você tem a possibilidade de se formar como um terapeuta floral com certificado internacional. Lindo, né? Então, para saber mais detalhes, é só você acessar colegiadodavida.com.br. Lá eu explico tudo em detalhes, caso você não saiba como funciona, tá bom? Um beijo, uma linda semana para nós. Seja a prioridade da sua vida da forma mais harmoniosa possível, sabendo que você ganha, todo mundo ganha. Beijo, beijo.